Olá, meus amados, a graça e a paz a todos, tudo bem com vocês? Estou colocando aqui esse vídeo para compartilhar o testemunho com vocês. Nós estivemos essa semana passada, até o final de semana, em Carapicuíba, realizando uma escola de evangelismo na Igreja do Evangelho Quadrangular e dando o pontapé inicial aí na nossa base, nossa escritório aí da missão Mobilizando Vidas em Carapicuíba. Foi dias muito bons, dias de aprendizado, dias de formar laços com a igreja, né, de se aproximar da igreja. E tivemos algumas aulas, né, importantes sobre o que é evangelismo, sobre missões, né? E no sábado, antes de fazer o nosso momento prático junto aí com a igreja, fizemos um momento de intercessão, alguns princípios de intercessão, e no final desse princípio de intercessão nós ficamos alguns minutos em silêncio, né, para ouvir as direções e ouvir os comandos que Deus ia dar para nós para esse evangelismo. Ficamos esses minutos em silêncio e durante esse processo eu comecei a sentir uma vontade de chorar, e veio ao meu coração, né, a palavra sofrimento, né? Alguns outros irmãos tiveram outros comandos, vieram outras palavras, né, para eles. E após isso nós oramos pedindo de Deus que Ele abrisse nossos olhos para esses comandos, né, durante o evangelismo. Então nós fomos à praça, a uma praça pública, né, pequena praça, fazer o evangelismo, fazer a ministração, compartilhar, entregar folhetos, entregar lanches. As fotos vocês podem ver lá no nosso Instagram. E teve um momento que nós saímos para ir até o cemitério, para entregar um pequeno lanche lá para moradores em situação de rua. Nós entramos nesse cemitério, entregamos lá alguns lanches para moradores em situação de rua, para alguns trabalhadores que estavam lá fazendo a limpeza. Durante esse processo de caminhada lá dentro, estava acontecendo o enterro, então resolvemos sair pela outra entrada, né, ou a outra saída do cemitério. E quando estávamos passando pela frente da primeira entrada, onde nós entramos, tinha duas mulheres sentadas, né? E o pessoal também estava saindo lá do enterro. E a nossa equipe parou com essas duas mulheres para evangelizar, para falar com elas, para orar com elas. E ao começar a falar, elas começaram a chorar, porque um parente delas, um filho, se eu não me engano, tinha falecido há 1 ano. E elas estavam lá participando naquele momento e estavam muito sentidas, chorando bastante. Nós choramos junto com elas, oramos com ela. No final, a minha esposa, junto com a irmã Isa, a missionária Isa, da missão em Carapicuíba, fizeram o apelo e uma delas aceitaram a Jesus, né? Entregaram suas vidas a Jesus e foi uma bênção. Tivemos um bom tempo ali com elas e foi um tempo muito precioso. O que aconteceu que ao nós voltarmos em direção à praça, quando estávamos caminhando, Deus novamente me trouxe à memória a revelação, né, sobre o sofrimento. Naquele momento entendemos, né, eu compreendi, acabei compreendendo quando Deus trouxe novamente à memória aquela palavra, que houve uma identificação, que naquele primeiro momento de oração, de intercessão lá da igreja, né, nós oramos, o Senhor trouxe isso ao meu coração, esse choro, essa palavra sofrimento. E no final, já no momento final, que a gente estava voltando para terminar todo o processo de evangelismo, nós encontramos essas duas mulheres em sofrimento. Naquele momento o Senhor compartilhou conosco, né, comigo, com um grupo lá, sobre o sofrimento dessas duas mulheres. Eu trago isso para que vocês entendam, né, a importância de nós vivermos uma vida de intercessão e mais ainda, de integridade com o Senhor. Porque a identificação só acontece no princípio, na base da integridade, da santidade, da busca a Deus. Se aquele processo do processo que fizemos lá, dos 7 passos da intercessão, se a nossa vida não tivesse integridade, nós não íamos conseguir ter uma identificação com o coração de Deus em relação àquelas duas moças. Foi um momento muito incrível aquilo que aconteceu. Tivemos aí um casal, né, de Ubarandi, me desculpa, não sei qual é o nome lá, do município de São Paulo. Tivemos o Rodrigo, né, de Jundiaí, que esteve lá conosco também. Eles presenciaram isso, colocaram aí algumas fotos dos registros. Mas eu quero destacar aqui
A intercessão ela é muito importante, mas a identificação só acontece quando nós temos uma vida de santidade e de integridade com Deus. Só assim nós podemos ter essa identificação com o próximo. Podemos sentir, podemos ser conectados com Deus, através de Deus com o próximo. Então trago isso aqui para você, da importância da sua integridade, da sua santidade com Deus, de uma vida diante de Deus. Amém? E espero que você está acompanhando nossas atividades da Missão Mobilizando Vidas, possam acompanhar nossas atividades online, as imersões. Sexta-feira agora vamos ter o primeiro dia do seminário de evangelismo. São 2 sextas, dia 22 e 29. E em setembro, a nossa escola de missões, que vai ser tremendo. Então nós aguardamos a você e eu desejo uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima semana, final de semana para aqueles que vão assistir. Que Deus te abençoe. Amém.